Fala pessoal, mais um dia, mais um vídeo, e tô aqui com a 5060, plaquinha mais hateada aí do momento pelos especialistas por conta dos seus 8 gigas de VRAM, mas eu resolvi comprar. É uma placa que pode ser interessante principalmente para o público brasileiro, então trouxe a plaquinha. Vamos ver como é que é o desempenho dela. Vou tirar ela da caixa aqui agora. Uma caixinha bem simples da Gigabyte aqui, me surpreendeu até pelo tamanho. Achei uma caixinha bem pequena, bem fina. É bem diferente da caixinha da minha 4060 da MSI, que ela tinha uma caixa um pouquinho maior, mas tá aí. Tem algumas informações aqui. Número de série, tudo certinho, 5060. Dual fan, parece ser uma plaquinha bem pequenininha, né? Bem interessante. Então quem quiser ver as informações aí, dá um pause. Mas então tá aí, 5060. A minha versão é a versão OC. Eu peguei uma promoção na Kabum, então essa placa saiu para mim por R$ 2.200. Achei que por esse valor é uma placa interessante, vale a pena. Ela tem cerca de 20% mais de desempenho do que a 4060 e tá custando o preço da 4060. Então se você encontrar essa placa numa promoção por volta de R$ 2.200, é interessante, vale a pena pensar. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos tirá-la aqui da caixinha. Bem simplesinho. Tá aqui a placa, embaladinha, acredito que não tenha mais nada na caixa. Tem alguns manuais, algumas coisas aqui embaixo, deixa eu ver. Só tem uma nota Gigabyte ali, então não tem mais nada demais. Vamos deixar a caixinha aqui de lado. O importante que todo mundo quer ver é a plaquinha. Então tá aqui, veio lacradinha, beleza. Vamos ver o selozinho aqui da Gigabyte. Beleza, selo rompido. Vou deixar aqui de lado essa embalagem. E tá aí, 5060 OC Edition da Gigabyte. Uma plaquinha bem bonitinha. Tem uma dissipação ok pelo TDP da placa. Aqui a gente pode ver o PCI Express reduzido, né, que é apenas 8x em 4.0 e 5.0. Então tá aí, uma plaquinha bem simplesinha, mas acredito que essa dissipação vá cumprir com o seu papel. É bem tranquilo, é uma placa que provavelmente é bem friazinha. Ela tem essa abertura aqui, né, para passar o ar, como a maioria das placas hoje em dia tem. Então é bem tranquilo mesmo, né? A plaquinha é bem bacana, bem decente. Aqui é plástico, então é backplate de plástico, não é metal aqui, mas não dá para esperar muito de uma placa de R$ 2.200. Mas tá aí, achei ela bem bonitinha aí, bem bacana para um PC all black, né? Para quem não tá afim de RGB, é uma plaquinha bacana. Ela vem com um conector padrão de 8 pinos, bem tranquilinho, sem segredo, sem novidade. Então tá aí, 5060, 8 GB, a placa mais odiada aí do momento pela galera. Vou colocar ela no PC e a gente começa a fazer os primeiros testes aí. Fala pessoal, como vocês viram aí, tanto no título como na thumbnail, eu estava aqui de boa em casa e pensei, como eu posso arrumar dor de cabeça para minha vida? Como eu posso arrumar problema para minha vida? Minha vida tá muito tranquila, então eu queria arrumar uma sarna para me coçar aí, um probleminha. Então eu pensei, vou comprar uma placa de vídeo com 8 GB de VRAM. Então tá aí, decidi comprar a 5060 com 8 GB de VRAM para ver o que eu consigo fazer com essa placa aí em 1440p. Apesar das muitas críticas para o 8 GB de VRAM, eu já estou com a placa aqui há alguns dias, já fiz alguns testes e achei interessante o que a placa pode trazer para nós aí de desempenho. Então, eu vou voltar aí com os vídeos no canal. Peço que você se inscreva no canal, deixe o like para fortalecer aí o trabalho e vamos lá pro vídeo. Então vamos lá pessoal, já carreguei o jogo aqui, eu decidi começar os testes pelo The Last of Us Parte 2, que eu vi o Baltar fazendo o teste no canal dele com uma 5060 Ti de 8 GB e a placa simplesmente derreteu, ela não conseguiu rodar bem o jogo. Então eu comecei por esse game, para quem já conhece o canal aí, vou mostrar para vocês, ó, comecei em 1440p com
o DLSS ligado em qualidade e sem gerador de quadros, beleza? E os gráficos eu fui e coloquei o preset do alto. Essa placa é uma placa para você utilizar sempre o preset do alto. Não adianta você colocar essa placa no ultra, não vai funcionar, ela vai derreter, não fica legal. E nos jogos de hoje em dia, o preset do alto já entrega uma qualidade gráfica muito boa, né? Muitas vezes nós colocamos os jogos no ultra e a qualidade gráfica é imperceptível. Só os inteligentes conseguem ver a diferença gráfica do ultra pro alto. Então eu deixei o preset que veio, só fui lá, setei o preset pro alto e foi essas configurações aqui que ele colocou. Beleza? Essa é a configuração. Preset do alto, 1440p, com DLSS no modo Transformer, DLSS 4 no modo Transformer em qualidade. Então, vamos ver o que a placa está fazendo. Então, ela está fazendo, nesse exato momento, 98 quadros. Lembrando que eu estou utilizando o mesmo PC para jogar e para gravar. Então, eu perco aí cerca de 5 quadros, mais ou menos, por conta da gravação. Outro detalhe, a minha placa está com overclock, tanto na GPU quanto na memória. Então, ela tem 200 MHz a mais na GPU e 500 MHz a mais na memória. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos dar seguimento aqui. A qualidade gráfica tá muito boa, não tem do que reclamar. Para mim tá sensacional. Eu sei que essa área aqui é uma área leve, né? Existem áreas bem mais pesadas no jogo. Eu vou fazer um load para lá depois, mas eu quis começar o teste por aqui, porque aqui tá de dia. E a área que eu tenho mais leve salva aqui tá à noite. Então eu não queria começar o teste à noite. Então beleza, tá bem tranquilo aqui. Vamos ver se a gente consegue derreter a placa. Vamos ver o que a gente faz. Um pequeno stutter, faz parte, uma área de carregamento aqui. Ó, agora a gente vê que a placa provavelmente já estourou os 8 GB de VRAM. Ela está com 7.8, 7.9 ali praticamente de VRAM. Então, muito provavelmente ela está fazendo algum swap com a memória do sistema, a memória RAM. Mas por enquanto está tranquilo. A placa ainda não derreteu. 88 FPS, 86 é aceitável. Para essa qualidade gráfica aqui, ó, já voltou para 90. Beleza. Vou dar seguimento aqui, vamos ver. Ellie? Porra, eu tô bem. Bora. Vamos ver se o jogo vai quebrar desse jeito, com tudo no alto, 1440p, com DLSS 4 em qualidade. Eu não quero pensar nisso agora. Por enquanto tá bem tranquilo. Bem tranquilo, ó, voltou para 100 FPS. A placa já tá com uma folga, subiu para 100% de novo. Tá oscilando bastante. É uma área relativamente pesada, não é tão leve assim. Ali atrás, onde eu comecei o teste, era bem mais leve. E se não souberem ler? A gente desenha. Tipo, um pé tropeçando num fio e aí um fogo grandão. Então, bem tranquilo. Isso é porque eu nem liguei ainda a geração de quadros. A geração de quadros na série 5000 está funcionando perfeitamente bem. Eu fiquei impressionado com a qualidade da geração de quadros aqui. É completamente diferente da geração de quadros da série 4000 e da geração de quadros na AMD. Eu ainda tenho a minha 7800 XT aqui, né, para fazer vídeo em alguns outros jogos, e é completamente diferente. Na Nvidia funciona muito perfeito. Eu testei no Cyberpunk, o jogo estava rodando a 180 FPS com essa placa, com a geração em 3x, e de fato eu tinha a sensação que o jogo parecia estar rodando a 100 FPS. Mesmo o meu monitor sendo só de 100 FPS, parecia que o jogo estava rodando a 150, 180, 160. Era a sensação que eu tinha jogando Cyberpunk com o Multiframe Gen em 3x na 5060. Então tá bem bacana mesmo a qualidade aí do Multiframe Gen. Mas vamos dar seguimento aqui no teste. Por enquanto tudo tranquilo. A placa ainda não derreteu. A gente pode ver que o consumo de VRAM já diminuiu um pouquinho. O jogo está fazendo um controle bom de VRAM. Ué, não é aqui? Ai, olha. É do Tommy.
Os infectados sacanearam esse aqui. Você tá bem? Tô, desculpa. É só cheiro. Tá bom. Ele deve ter fugido a pé. Você tá bem pra continuar? Tô bem sim. Sério. Então, beleza. Vamos dar seguimento aqui. Vou fazer o seguinte, né? Espero que não trave a minha gravação, mas vou fazer o seguinte. Vou desligar o V-Sync, onde está o V-Sync aqui. Vou desligar o V-Sync e vamos ver quantos quadros com a gravação o jogo está fazendo. Então, ele está fazendo aí cerca de 108, 107 quadros. Lembrando que eu estou perdendo aí por volta de uns 5 por conta da gravação. Então, ele deveria estar em torno aí de uns 110 quadros, mais ou menos, 111, 112, né? E eu quero ver o seguinte. Vamos, então, trocar o upscale, né? Como nós estamos com o DLSS 4, não é aqui, é aqui, a gente consegue ir até em performance com uma boa qualidade. O DLSS 4 ainda é muito superior a AMD. Não tem conversa, o FSR 4 não é igual, não tem discussão em relação a isso. Então, vamos ver agora se a gente ganhou algum FPS. Então, ganhamos um pouco mais, ganhamos alguns poucos FPS, né? Agora está ali em cerca de 111, lembrando com os FPS da gravação que eu estou perdendo, então deve estar em torno aí de uns 115, mais ou menos nessa faixa, 116 FPS, e a qualidade de imagem ainda está muito satisfatória. Na minha opinião, continua muito boa essa qualidade de imagem. Boston não era assim, era? Não rolou Tá uma bem vez tranquilo. em Boston. Os vagalumes Agora a gente caiu abaixo do 100, mas está bem próximo ali do 100 FPS, sem gerador de quadros. Lembrando disso, viu, pessoal? 1440p, com DLSS 4 em equilibrado, bem tranquilo, fazendo mais de 100 FPS com o jogo tudo no alto, preset do alto. Tá vendo a estação de TV? Tô. É por ali. Mais corpos. Então tá bem bacana. Na minha opinião, a 5060 tá se saindo muito bem nesse jogo, Armadilha. né? Não tenho do que reclamar do desempenho dela nesse jogo. Eu tô conseguindo jogar muito Deve ser os bem, infectados. sem precisar diminuir demais a qualidade gráfica. É. Bora tomar cuidado. Pra mim tá bem bacana a qualidade gráfica aqui. Bora tentar por ali. Ó, dependendo pra onde a gente vira o FPS, sobe um pouco. Vou pegar esse... Ah, eu já tenho. Já tem uma garrafa aqui. Beleza. Vai servir. É. Já viu o Joel fazer Tem alguma isso? coisa aqui, tem um caminho aqui. Ah, poderia ter quebrado ali. Parabéns pra mim. Mas é isso. Tá rodando muito bem. Aqui a gente ainda conseguiria descer pro performance, mas eu não vejo necessidade de baixar mais ainda o DLSS. Pra mim, no modo qualidade, já tava muito bom, muito jogável. Lembrando que o meu monitor ele é 100 Hz, Descobriram mesmo a área. então eu não preciso de mais de 100 Hz em nenhum jogo. Sinta o amor dela. Bem tranquilo aqui. Acha que ela tem a ver com os lobos? Deixa eu pegar mais outro tijolinho aqui. Bizarro pra caralho. Então, nada a reclamar da 5060 por enquanto, pessoal. A VRAM diminuiu, está em 7 GB agora. A memória RAM do sistema está bem alto, muito provavelmente por conta do swap que aconteceu, né? Então, a gente está em 17 GB de VRAM, eu tenho 32 de VRAM. 17 GB de RAM, eu tenho 32 de RAM. Então, tá bem alto aí. Mas beleza, por enquanto, tá jogável. Sem problemas graves por enquanto, né? Só a memória RAM do sistema que subiu. Eu tenho mais algum? Ixi, não tem mais nenhum. Pô, achei mais um aqui. Beleza. Ó, a memória RAM do sistema diminuiu
para 16 agora. Então, tudo sob controle, pessoal. Sem problemas com a 5060. Para uma placa de R$ 2.200, que foi o que eu paguei em uma promoção na Kabum, eu acho que valeu muito a pena. A princípio, tô gostando. A princípio, não tô vendo grandes problemas aí na placa, não. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui. Espero que não tenha deixado a minha gravação lagada. Eu vou ligar novamente o V-Sync para não atrapalhar minha gravação. E o DLSS eu vou voltar para qualidade ainda com preset tudo no alto e sem geração de quadros, né? A geração de quadros funciona muito bem, mas a gente sabe que não precisa, né? Já está fazendo 100 quadros aqui, não tem por que a gente colocar a geração de quadros. Eu estou com a latência da NVIDIA aqui também, ó. Vou ativar no meio da tela aí, em cima. Então a gente vê como é que fica a latência, está em 40 milissegundos. É uma latência ok, bem tranquilo. Não é uma latência ruim para o sistema. Dá pra detonar? Não aqui. Como que eu subo ali? Eu esqueci como que eu subo ali. Acho que é por aqui, ó. Isso. Esse jogo é muito bom, cara. A gente não tá sendo lá muito sutil. Destruiu as duas? Acho que foi as duas. Ou talvez Beleza. A latência do sistema é em 30 milissegundos, 37. Bem tranquilo. O jogo continua fazendo 100 quadros, ainda não derreteu. Eu preciso entrar lá. DLSS fazendo um trabalho muito bom. Não tenho o que falar. O FSR 4 ele pode ter melhorado, mas a NVIDIA continua à frente em questão de tecnologia. E a 5060 é uma placa e ela é feita para você usar todas as tecnologias disponíveis. Então, se tem geração de quadros, se tem DLSS, é para você usar. Essa placa não foi pensada para você colocar em 1440p com DLA. Talvez em um jogo mais leve, algum outro tipo de jogo, funcione bem, mas jogos AAA pesado ou feitos na Unreal Engine 5 e mal otimizados pela equipe de desenvolvimento, não tem o que fazer, não tem para onde correr. Infelizmente, tem que colocar aí o jogo com DLSS e com geração de quadros. Não tem muito o que ser feito em relação a isso. Mas, como eu falei, para mim tá muito bom. Ainda vou fazer vários outros vídeos da placa, né? Então, ao longo dos dias aí vão ter mais vídeos. A gente vai ver como é que tá aí o desempenho do Multiframe Gen em outros jogos. Mas o The Last of Us até agora, sensacional. Não tenho do que reclamar do desempenho da placa, rodando com tudo no alto, preset do alto, DLSS 4 em qualidade, fazendo aí 100 quadros, às vezes tem uma pequena queda, sem geração de quadros. Com geração de quadros eu estaria fazendo aqui mais de 100 quadros tranquilamente. Mas eu não preciso disso, né? Meu monitor vai até 100 quadros, eu não preciso. Talvez seja interessante para quem tem um monitor aí, ou TV de 120 Hz, um monitor de 144 e queira jogar com um pouco mais de fluidez. A geração de quadros na série 5000 funciona muito bem. Ela realmente dá a sensação de fluidez quando o jogo está em torno de 50, 60 FPS. Se o jogo estiver a 30 FPS, 40, o problema continua. Você vai continuar sentindo que o jogo está lento, que ele não fica legal. Mas agora quando o jogo está em 50, 60, você vai aumentando ali para 2x e até 3x, a geração de quadros funciona muito bem. Em 4x eu já não gostei. A latência do sistema ficou muito alta, não ficou bom. Mas até 3x eu achei que ficou muito bacana no Cyberpunk. Então, tá aí, tranquilinho. Não preciso de flecha. Tem tempo que eu joguei esse jogo, eu não lembro exatamente para onde eu tenho que ir. Já tem tempo que eu zerei. Cara, eu acho que não é por aqui. Aqui, ó, a corda aqui, achei. Beleza.
Então tá aí, pessoal. Por enquanto, sem problemas com a placa. Ainda não derreteu os 8 GB de VRAM. Ela está fazendo um controle muito bom da memória RAM com a memória de vídeo, sem problema nenhum. A gente continua com 16 GB de memória RAM fazendo swap aí. A VRAM compartilhada continua em 5, a VRAM utilizada em 7. Então, tudo segue sob controle aí, sem grandes problemas até o momento. Jogando aí, bem de boa. Caralho. Toma cuidado. Então, funcionou muito bem. 1440p. Obviamente, eu não vou testar nesse momento em 1080p, porque se o jogo está rodando tão bem assim, com DLSS 4, em qualidade, com tudo no alto, sem geração de quadros em 1440p, obviamente, em 1080p, se você colocar o jogo tudo no alto, lembrando, mesmo em 1080p, não adianta colocar no Ultra, não vai ficar legal, aí sim a placa vai derreter. Se você colocar ela toda no alto, mesmo em 1080p, não vai precisar de geração de quadros, vai funcionar tão bem quanto está aqui, ainda mais se você ligar o DLSS em qualidade ou até mesmo em equilibrado, que é muito, muito bom. Você não nota a diferença. Eu estou jogando aqui e para mim parece que está nativo, para mim parece 1440p nativo. Eu não consigo perceber que está com o DLSS ligado. O DLSS é absurdo. O FSR, hoje em dia, eu não consigo mais gostar do FSR. A qualidade do FSR deixa muito a desejar. Né? A AMD precisaria melhorar muito o FSR para ele ficar realmente bom. Ainda tem muito que melhorar, precisa de um longo caminho ainda. Eu acho que nem com o FSR 4 a AMD ainda não chegou lá. Porque o problema do FSR é que nem todos os jogos possuem o FSR. Né? E o jogo que não possui FSR ou que ele não é bem implementado, a qualidade do jogo fica terrível. Enquanto isso não acontece do lado da Nvidia. E isso aqui. Boa, Dina. A Dina me deu a cal aqui, ó. Boa. Então tá aí, pessoal. O jogo rodando muito bem. Não foi mesmo o Tommy. O jogo rodando muito bem. Em 1440p. Mas é um recado. Né? Sem problema nenhum. Gostei do desempenho da placa. Joguei aí alguns minutos. Eu vou tentar gravar uma gameplay de 1 hora seguida. Eu não vou usar webcam, não vou falar nada na gameplay. Vou upar essa gameplay, o arquivo bruto, o vídeo bruto, sem edição, sem corte, sem nada, no Google Drive e fixar no primeiro comentário fixado aqui no canal, para quem tiver interesse em ver se realmente a placa vai conseguir fazer a gravação por 1 hora e ainda rodar o jogo sem crashar também por 1 hora, vai ter o arquivo inteiro bruto aí para vocês poderem assistir. Beleza, pessoal? Então, por enquanto eu vou ficando por aqui. Quem puder deixar um like, chegou até no final, eu agradeço. Tamo junto, valeu, falou e até a próxima.